Juliana Rosa, Economia, espero que você tenha tido um bom final de semana. E sempre que a gente fala de notícia positiva, eu fico feliz, porque tudo que a gente quer é um ambiente melhor para a gente, para os nossos filhos, e não só para os nossos filhos quando eles forem grandes lá na frente e tiverem seus filhos, mas a gente quer viver dias melhores. E você tem uma notícia boa, tem dado para a gente algumas boas notícias e tem uma notícia interessante para dar. Conta, Juliana! É bom começar a semana com notícia boa, né, Oineg? Boa tarde para você, boa tarde para a Boa Débora, para o tarde. Fábio, para você ouvinte. Saiu um número positivo do Banco Central e veio acima do previsto o crescimento da economia brasileira. É o indicador chamado Índice de Atividade Econômica, é uma espécie de prévia do nosso PIB, é um indicador bem mais simples, mas ele é um parâmetro da temperatura da economia brasileira. E o número veio mostrando o crescimento da economia no mês de junho em relação a maio, e um número que veio mais forte do que o previsto. Quando a gente vai olhar aqui por dentro dos dados, o que sustenta o crescimento da economia brasileira, e esse número melhor, é o setor de serviços. A gente falou dele aqui na semana passada, que também realmente mostrou um desempenho melhor do que o comércio, porque o setor de serviços é o setor que ainda recupera as perdas provocadas pela pandemia e é o setor que mais pesa no nosso PIB, é o que mais gera emprego, inclusive os números do mercado de trabalho, que a gente também trouxe aqui na semana passada, mostrou que há ainda uma recuperação do mercado de trabalho, então confirmando esse segmento que é um segmento que foi muito afetado pela pandemia porque é muito dependente da circulação de pessoas, de contato físico, de presença, então inclui toda a cadeia de turismo, hotelaria, bares e restaurantes, shows, toda a parte de entretenimento, salão de beleza, todo o serviço presencial também ligado a empresas, serviços de limpeza, né? As empresas que trabalharam em home office. Então, a gente tem ainda esse segmento de serviço se recuperando e trazendo boas notícias para a economia nesse indicador também divulgado hoje pelo Banco Central. É bom lembrar que nos primeiros 3 meses do ano, esse setor também sofreu um baque por conta da Ômicron, aquela variante da Covid, que acabou também trazendo números ruins ali do primeiro trimestre para esse segmento. E a gente tem também resultados melhores no segundo trimestre que acabaram sendo impulsionados pela liberação do fundo de garantia, aqueles R$ 1.000 que foram liberados pelo governo. Daqui para frente, Oineg, o que eu recebi hoje, inclusive depois da divulgação desse resultado do Banco Central, o que os economistas estão dizendo é que eles estão esperando que os dados de julho, né, que esses dados são de junho ainda mantenham uma economia que sofre o impacto de uma inflação muito alta. Então, o comércio, né, já está sentindo a inflação alta, o serviço está recuperando ainda as perdas da pandemia, porque o serviço está mais ligado a classes de mais alta renda. E a partir de agosto a gente começa a ter números um pouco mais positivos por conta da liberação daquele pacote de impulso à economia que inclui a liberação do dinheiro para caminhoneiros, taxistas, o Auxílio Brasil maior. Então, a gente ainda mantém aqui, pelos números, expectativa de crescimento econômico, mas com um ritmo mais moderado por conta dessa inflação aí que vai nitidamente, que quando você vai olhando por dentro, fazendo com que o crescimento vá perdendo fôlego por conta de preços muito pesados aí no orçamento dos brasileiros. Quando a gente fala que serviços diz respeito mais, digamos, à classe média ou classe média alta, os prestadores de serviço, no entanto, se beneficiam, conseguem emprego em função disso, e são pessoas de uma classe média ou classe média baixa. Então, no fundo, você tem a prestação de serviço para a classe média alta, mas prestada também por uma classe média mais baixa, né? Um ganho geral, é isso?
Exatamente, por isso que é importante até você fazer esse link, né, que a gente fala, mas quem está consumindo o serviço são pessoas que têm rendas mais altas, que estão podendo viajar, né, mas claro que quem presta esse serviço, quem está oferecendo esse serviço nos hotéis, nos restaurantes, nos bares, são pessoas que estão empregadas por conta disso e normalmente são pessoas de rendas mais baixas, e é por isso que os dados, inclusive, que a gente trouxe aqui na sexta-feira, mostram que a geração de emprego continua crescendo. Então, são dados positivos, né, Oneg? É bom a gente lembrar que esse segmento, embora seja mais voltado para rendas mais altas, é o setor que mais gera emprego e que sustenta, inclusive, o crescimento econômico e que sustenta as rendas de pessoas, a maior parte da renda do Brasil. Então, a notícia é boa, sim, por todos os lados. A dureza sempre é quando a gente olha para a inflação, né? Como o salário acaba não dando conta de pagar tudo aquilo que sobe, é por isso que quando eu falo que quando a gente olha para frente a gente cresce mais devagar, é porque o salário não acompanha o quanto que sobem os preços, né? Então, por isso que a gente tem ainda essa sensação de que as coisas não estão com a melhora que a gente precisa nesse momento, né? Então, é uma melhora modesta justamente porque a gente tem notícias que estão vindo favoráveis, mas o preço, né, de tudo ainda pesa demais, né? Economia com Juliana Rosa, esclarecendo a mim e a todos os fãs. Você sabe que a sua legião de fãs é uma coisa impressionante, né? Seguidores, admiradores e fãs em geral. Estou na primeira fila com uma senha baixa, espero, né? Tem que disputar a senha baixa com a Juliana. Valeu, Juliana. A gente volta a conversar amanhã, então. Obrigado. Um beijo para vocês. Boa semana. Valeu, Ju.